a nossa crença por vários anos, né, várias gerações, é de que perdoar é aceitar ofensas. É como hoje, no jargão popular, nós disséssemos engolir sapo. Então, isso fere de alguma forma o nosso orgulho. E quem aqui não está combatendo orgulho? Nós sabemos que para alcançarmos as virtudes, para conquistarmos cada uma delas, nós precisamos diminuir o nosso orgulho. E é inversamente proporcional. Cada vez mais nós nos desenvolvemos, nós conquistamos virtudes, menos somos orgulhosos. Então, a nossa dificuldade em perdoar é proporcional à quantidade de orgulho que ainda acumulamos. Se a gente ainda não fez essa análise, paremos para pensar. Sabe aquela ofensa, aquela mágoa que ocorreu no passado, que eu ainda não consegui digerir, não consegui processar, que às vezes ainda vem à minha mente e eu fico pensando, nossa, isso aconteceu e ainda me toca, ainda mexe comigo. Porque ao avançar da idade aqui na Terra, durante essa encarnação, nós vamos amadurecendo por causa das experiências. Quando olhamos para trás, nós vimos todos os momentos que vivenciamos, principalmente esses momentos que mais nos marcam, são momentos que vivemos com aqueles ao nosso redor, em algum grupo, ou grupo familiar, ou trabalho, ou um grupo social, os amigos. Essas experiências nos marcam. Tanto que você pode ficar um certo tempo sem ver aqueles amigos. Um belo dia, quando reencontra, o início de conversa qual é? Lembra quando nós fizemos isso? Quando a gente fez aquilo? Quando nós viajamos? E aí, ao desenrolar do contato, a depender do tipo de experiência, nós vamos lembrar boas experiências, mas podemos lembrar casos que nos marcaram. E aí a gente fala, lembra fulano? Como será que fulano está? Depois daquilo que me fez, nunca mais eu quis saber. Me afastei completamente. Então, essas experiências, principalmente as ruins, que nós temos uma memória seletiva, nós costumamos vivenciar os momentos alegres, temos essas emoções instantaneamente, e da mesma forma que ela vem, ela vai. Entretanto, aquelas experiências que nos causam emoções ruins, elas nos impactam. Não é impactam só não, elas nos impactam. Elas marcam a gente e ficamos repassando várias vezes isso na nossa mente. Então, além de nos causar um mau sentimento, elas nos causam ressentimento. Daí vem o significado de ressentir. O que seria ressentir? Sentir novamente. Então, nós ainda temos dificuldade nessa etapa evolutiva, quando estamos principalmente encarnados, que espiritualmente podemos dizer aprisionados no nosso corpo para vivenciar as experiências que só encarnados podemos vivenciar. Nós ficamos limitados e ainda temos essa mania de ficar repassando essas emoções ruins, ressentindo o que deveríamos dar um jeito de passar.
de ultrapassar. Porque, gente, qual o propósito da encarnação? Está lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Se a gente tem acesso às obras de Kardec, a gente vai ver. Bem, o objetivo básico é evoluir. É o objetivo básico. Se nós reencarnamos, porque é um meio de evoluir, que Deus nos proporciona através da misericórdia divina. E agora eu pergunto, o que é misericórdia? Se eu comecei a falar de perdão. Misericórdia. Como diz lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos. Um trecho das bem-aventuranças do Sermão do Monte, Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 em diante. Misericórdia. Bem, eu não falo o significado de perdão, porque eu vou falar de misericórdia. Vamos puxar porque um vai fazer contato com o outro. O que é perdoar? Eu comecei a falar que nós temos esse equívoco de pensar que perdoar é aceitar as ofensas. É simplesmente relegar. Deixa pra lá, vou relevar, não é isso que a gente fala? Releve, Mas o significado mesmo de perdoar, etimologicamente, vem do latim perdonare. Per é um aumentativo, um sufixo, um prefixo aumentativo. Per, superlativo. Per é muito. Ele empodera a palavra doar. Então, perdonare. Donar é doar, dar, doação. Como diz Joana de Ângeles, doar na verdade é dar-se, e perdoar, dar-se muito. Então, o perdão é uma forma de amar. Se amar é doar-se ao outro, é dar de si para o outro, então perdoar é uma forma de amarmos. Quando Jesus fala que nós devemos ser misericordiosos, como misericordioso é Deus Pai, Ele está nos chamando a atenção para que tenhamos compaixão do outro, saibamos perdoar o outro. Misericórdia. Córdia vem de coração. Nosso coração. Miseri, podemos dizer, misérias. É se compadecer da miséria humana. E como que eu me compadeço da miséria humana? Perdoando. Mas eu só consigo perdoar verdadeiramente se eu consigo me colocar no lugar do outro. Porque a dificuldade do perdão é essa. O orgulho é uma barreira que faz com que nós sejamos impedidos de nos colocar no lugar do outro. Por que eu não quero me colocar no lugar do outro? O orgulhoso, ele pensa que é melhor que os outros. É uma questão de superioridade. Se eu acho que sou melhor que o outro, eu me sinto no papel de poder julgá-lo. Se eu estou julgando é porque eu me acho melhor mesmo. E se eu me acho melhor, o meu comportamento evangélico seria perdoar. Se eu tivesse esse raciocínio, bem, se eu tenho mais lucidez, se eu já tive contato com os ensinos de Jesus, com o Evangelho, cabe-me o papel da compreensão daquele que está em equívoco. Mas não é assim que nós agimos. Nós julgamos. E pelo que o nosso veredito é que nós sentenciamos em relação ao nosso relacionamento com o outro. Ah, não, isso é imperdoável, é o que ele fala, É imperdoável. É inaceitável. O que é inaceitável em nossas vidas? Nem a morte é inaceitável.
a morte é um processo natural de cada um de nós. Eu tenho uma péssima notícia para vocês. Mas todos nós que estamos aqui vamos desencarnar. Vamos morrer. Porque só estamos aqui porque um dia nós nascemos. Então, em termos de fatalidade não é algo ruim. A gente associa tudo ao significado das palavras todas erradas, né? Fatalidade é algo que nós não podemos impedir que aconteça. Mas como houve um acidente e a pessoa morreu, a gente diz, nossa, foi fatal. Como se dissesse assim, tinha que morrer. Não, a interpretação não é essa. É o acidente, daquele acidente a pessoa não iria escapar. É uma fatalidade. Então, para nós, a fatalidade do ser humano é que nós vamos morrer. Da mesma forma que quando estamos no mundo espiritual, é uma fatalidade que nós vamos reencarnar. A não ser que tenha algum espírito puro aqui disfarçado e eu ainda não detectei. Porque a gente vai precisar reencarnar, né, para nos aperfeiçoarmos constantemente. E nesse aperfeiçoamento é justamente para nos tornarmos um espírito como Jesus. Um espírito puro, um espírito crístico. Jesus, em nenhum momento no seu evangelho, nós, quando analisamos a vida de Jesus, mesmo até aqueles que o criticavam, os fariseus, Jesus em nenhum momento denegriu eles. Uma coisa é nós chamarmos a atenção para as posturas do equívoco. Outra coisa é agredir. É humilhar. E a gente não vê o mestre fazendo isso com toda a autoridade que ele teria para fazê-lo. E ele não faz. E a gente faz por quê? Somos melhores que Jesus. Nós acordamos, começamos o dia e já começamos o nosso julgamento. Se nós nos atrasamos um pouquinho para chegar a uma aula ou chegar ao trabalho, nós já começamos o auto-julgamento. Pensa, o que é que vão pensar de mim? Será que eu vou ter que inventar uma desculpa? Será que eu vou ter que incrementar meus afazeres para poder justificar porque me atrasei? Faz parte. Quando nós nos olhamos como espíritos, nós vemos a responsabilidade de estarmos todos aqui, convivendo uns com os outros. Mas também, nós não damos tanta importância a coisas que antes, materialmente, nos eram extremamente importantes. Por exemplo, eu estava dando exemplo do atraso, eu estou indo para o trabalho, eu sempre pego muito engarrafamento, e vejo aquelas pessoas passando por mim, às vezes alucinadas, né, dando fechado no carro, né, aquela agonia, e eu fico pensando na reação de cada um, porque um dia eu também fui aquele motorista que dava fechada, eu era motorista que se alguém fizesse isso comigo, eu abria a boca, né, baixava o vidro para falar besteira. Mas quando nós vamos aprendendo, nos dando conta que estamos aqui de passagem, que temos tantas outras coisas mais importantes para nos preocuparmos, aí vamos mudando o comportamento. E vamos ficando mais tolerantes. Então, meu pai, que ainda não tem muito contato com o Evangelho, eu sou a única espírita da família, tá? Meu pai, que ainda não tem muito contato com o Evangelho, quando eu saio com ele e ele está dirigindo, e ele leva uma fechada, ele se exalta. Aí a última vez, eu falei, calma meu pai, ele está indo para o hospital porque ele é médico, vai socorrer alguém. Aí ele, de onde você tirou isso? Tudo é possível. Um motorista pode estar com dor de barriga, deixa eu chegar logo em casa, né, aquela agonia. A pessoa pode estar com alguma urgência. Eu que trabalho na área do direito, eu fico pensando, nossa, as pessoas vão agoniadas para não se atrasarem com a audiência. Por quê?
Uma audiência que você espera que ocorra daqui a 4 meses, no dia da audiência, se você se atrasa, é daqui a 5 meses outra data. E você tem urgência em resolver aquilo, e vai levar quase 1 ano para ter uma audiência. Então a gente tem que pensar que os outros não estão na mesma condição que nós estamos. Nós ficamos com esse pensamento que o parâmetro que eu julgo o outro é como eu estou. Então, se eu estou calma, se eu estou tranquila, estou indo para o meu trabalho e as pessoas passam por mim correndo, eu fico pensando, aí ó, está com a vida tranquila e fez isso porque quis. Não, nem sempre. Claro que temos aquelas pessoas que são inconsequentes, nós temos a maldade no mundo, tem de tudo. Mas eu não posso fazer com que o outro, a maldade dele, molde o meu coração. Se eu já tenho plena ciência que tenho que ser boa, eu não posso deixar que a maldade alheia conspurque, ou seja, contamine o meu coração e me faça uma pessoa mal. Santo Agostinho já falava que, diante de uma ofensa, nós temos uma pessoa, né, um malfeitor e uma vítima. Mas se você revida, nós temos 2 homens maus. E estamos caminhando para uma construção de um mundo melhor. Isso exige um pouco mais de nós. Nada na vida é sem esforço. Porque quando é por merecimento, é porque você já fez um esforço em algum momento e agora está colhendo. Porque a gente colhe o que planta. A gente colhe o que a gente semeia. Conseguimos botar aqui como foi? Só para tentar. Vou tentar ajustar aqui para a gente fazer uma apresentação mais bonita, né? Tá olhando para minha cara a manhã inteira, não vai dar certo. Deixa eu ver aqui. Ficar para cá para não ficar na frente, né? Botar o violãozinho dela para cá, a gente faz toda a adaptação. Joia aí? Então vamos lá. O que é que vocês estão vendo aí? Um barco? Vamos botar. Vai botar. Pronto, para não me bater aqui. Um barco e o que é aquilo ali? Uma corda. É uma âncora. Ê! Pronto. É uma âncora. Alguém se identifica com essa imagem ou só acha bonita? Só acha bonita, né? É assim que nós ficamos quando não perdoamos. Acho que eu tô meio barquinho mesmo. O barco, vocês já viram um barco sair em alto mar com ancorado? Não. Então, essa âncora, nós podemos relacionar com uma mágoa, um ressentimento. E nós ficamos aprisionados a ela. E por causa, muitas vezes, de um evento que nos prende, deixamos de ganhar alto mar no oceano da vida. Vivenciar as experiências que nós precisamos viver. E nos deparamos muitas fases na nossa vida nos questionando: por que eu não saio do lugar? Meu Deus, o que é que eu tenho que fazer para sair do lugar? Comece perdoando. Mas perdoar o quê? Eu não tenho ninguém para perdoar. Faça uma análise de sua vida. Nós guardamos no nosso porão mental, pelo menos memórias desde a nossa infância. Aquele comentário de um pai ou de uma mãe que nós nos sentimos preteridos porque achamos até às vezes um ciúme do irmão ou a irmã e
Meu pai e minha mãe gostam mais de fulano do que de mim. Bobagens. Mas a gente vai guardando. E não percebemos que o nosso comportamento na atualidade é em função de tudo isso que nós guardamos, que nós acumulamos. Aí na adolescência, os primeiros namoros, relacionamentos, as primeiras traições, as primeiras rejeições, um ser apaixonado, querendo tanto estar com o outro, mas o outro prefere outra pessoa. E você começa a se questionar, o que ela ou ele tem que eu não tenho? Se comparando, muitas vezes se diminuindo, se torna adulto. Isso acontece na escola, acontece no trabalho. Você fica esperando por aquela promoção, de repente é seu colega que é promovido, o que ele tem que eu não tenho? Às vezes até sabe que eu tenho muito mais do que ele, e por que ele foi promovido e eu não? Ele é um puxa-saco, ele é esse. Aí a gente diminui o outro para justificar as escolhas equivocadas dos outros, porque o chefe estava errado em ter escolhido ele. Por que tantos pensamentos, tantos conflitos assim? Se eu tenho segurança do meu valor, do que eu sou, do que eu construí até agora, por que eu pauto tanto minha vida em relação a terceiros? O que é que está me segurando? O que é que eu posso fazer para me libertar? Seguir em frente? Porque se nós tomarmos consciência do poder do perdão, a experiência de perdoar, ela é inesquecível. Sabe por quê? Quando nós perdoamos sinceramente e conseguimos nos desvincular do acontecido, nós deslanchamos na vida. As coisas começam a acontecer e você nem se dá conta que foi justamente porque você se libertou daquilo. Então, meus amigos, nos baseando no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, lembra que eu estava falando os bem-aventurados misericordiosos? Alguém lembra do que é a misericórdia mesmo? Vou repetir então. É melhor, né? Misericórdia. Se compadecer da miséria humana, da miséria que o outro está passando. Tem uma passagem que reflete muito bem o que é misericórdia. É a passagem do homem caído na estrada, que foi socorrido pelo samaritano, conhecida como a parábola do bom samaritano. O homem que foi assaltado, levaram suas roupas, deixaram ele no meio da estrada que ia para Jerusalém, de Jericó para Jerusalém. Ele largado ao chão, nu, todo ensanguentado. Aí ia passando um doutor da lei, olha para ele e passa ao largo, como diz a parábola, como se fosse afastado para não se contaminar, porque eu não sei, se eu sou um fariseu, eu não posso me contaminar se for um samaritano que estiver caído. Porque eles viviam em briga e achavam que, como eram povos diferentes, eles se contaminariam com os equívocos, as coisas ruins que o outro povo poderia passar. Então, ele passa ao largo. Um levita que também faz parte, né, do sacerdócio da época, que tem acesso às leis, tem a mesma atitude, não socorre e passa ao longe.
ali ia passando um samaritano. No Evangelho, quando Jesus fala do samaritano, ele quer dizer daquele povo mais banido da época, que ninguém queria ser, aquele que ninguém queria dar valor, um povo equivocado. E ele pega exatamente esse exemplo. Olha, tudo que vocês acham de errado no samaritano, o que é que ele é o único que tem a atitude correta de socorrer o homem caído. O samaritano para, socorre o homem caído, coloca-lhe vinagre nas suas feridas e leva para uma pensão. Deixa lá, paga a pensão e diz: quando eu voltar, se ele precisar mais de alguma coisa, bote aí na minha conta que eu pago. E Jesus pergunta aos fariseus e os discípulos que estão com ele: quem foi o homem que socorreu ele? E todo mundo era para dizer: o samaritano, não tiveram coragem de dizer e falam: foi o homem que lhe teve misericórdia, lhe teve compaixão. Por quê? O samaritano, ele se compadece daquele homem caído. Aquele homem caído representa toda a humanidade. A humanidade em dor, em sofrimento. Quem aqui é feliz plenamente enquanto encarnado na Terra? Um planeta de provas e expiações. O nome já diz. Ou está provando ou está expiando. Então, temos que ter compaixão um dos outros. Nos compadecer, porque em algum momento tem alguém em sofrimento, um sofrimento muito maior que o que você está passando. Emmanuel, em vários de seus textos, nos chama a atenção para a dor, que você pode superar a sua dor se dedicando à dor do outro. Porque sempre vai haver alguém com a dor maior que a sua. Então não se ache tão especial. Pelo contrário, se ache útil, porque há trabalho para todos na seara do coração. Então, entrando nos temas de perdoai para que Deus vos perdoe, perdão das ofensas, reconciliação com os adversários e o sacrifício mais agradável a Deus, nós vamos fazer o primeiro bloco. Eu vou apresentar, conversar um pouco. Depois, nós fazemos um intervalozinho, beber uma aguinha, cantar uma musiquinha, né? Arejamente. Quem quiser pode anotar questões, que aí na segunda parte, que é uma parte mais rápida, claro, né? Porque eu vou tomando tempo de vocês demais, cansando. Então é uma parte mais rápida e eu abro para as perguntas, para a gente analisar, às vezes, algo que está acontecendo conosco, muito mais próximo a nós do que a teoria do Evangelho, que nós ainda não conseguimos colocar em prática em nossas vidas. Já tem mais de 2000 anos que já deveríamos ter colocado. Estarmos assim, tinindo nas virtudes evangélicas. E, no entanto, estamos nos arrastando. Fazendo evangelho no lar, frequentando o centro, vendo palestra, né? Fazendo fluidoterapia. Aqueles mais avançados um pouco já adquiriram o hábito de orar todos os dias. Aí se avançou mais um pouquinho, todas as horas. Avançou mais um pouquinho, viver em oração. Aí a gente fala viver em oração, parece que vai passar o dia meditando, né? Não. É viver em contato com Deus. Orar é estar em contato com o Pai. Então, quando a gente diz viver em oração, é você acordar em Deus, se alegrando em ser uma criatura, filho dele, participar da criação dele, contribuir à criação dele. Aí chega ao final do dia, você vai dormir, aí o nosso espírito
se emancipa, ou seja, folga, né, os nossos laços com o corpo carnal e consegue uma liberdade maior, é o que nós falamos, emancipa-se a alma durante o sono. Temos mais contato com o mundo espiritual e continuamos em oração, continuamos na vibração de Deus. Isso é viver em oração. Então, as bem-aventuranças, como eu falei lá no capítulo 5 de Mateus, Jesus diz: bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Tem uma lei muito clara na doutrina espírita que justifica isso. Se eu dou, eu recebo. Se eu planto, se eu semeio, eu colho. O que é isso? Causa e efeito. Então, se eu sou misericordioso com alguém, eu obterei misericórdia. Só que nós somos assim. Eu sou misericordiosa com você e fico aguardando a sua misericórdia. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele só diz, porque obterão misericórdia. Não está dizendo que o que você deu vai te dar. Até porque, né, naquela música de São Francisco a gente fala, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, não é isso? Sim, mas não pela própria pessoa. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a gente tem que se libertar dessa ideia de que eu crio um vínculo com o meu ofensor e que isso vai ser reparado entre nós dois em outra encarnação? Sim, nem sempre. Nem sempre. Por quê? Porque o perdão, lembra o barco? Ele liberta. Se ele liberta, quem vai responder ao equívoco é apenas o ofensor. Por que eu, que me libertei, que perdoei, que evoluí, vou ter que reencarnar com ele para passar o risco de sofrer novamente? Não, eu já estou em uma etapa melhor. Então, outras pessoas são utilizadas como instrumento para o ofensor crescer. A não ser que eu tenha me tornado um espírito assim, depois que eu perdoei e vivenciei outras experiências tão evoluídas que eu digo, não, eu quero reencarnar com ele. Porque agora, ó, quando ele vier, eu vou moldá-lo, ensiná-lo. Vou dar todo o melhor de mim para ele. Aí é outra coisa. Aí você vem em missão. Então, a misericórdia é o esquecimento e o perdão das ofensas. Uma vez eu fui falar sobre isso num curso, né, de ESD. E aí o pessoal virou assim, esquecimento? É esquecimento o quê? Das ofensas ou da pessoa que ofendeu? Aí eu achei engraçado, porque tinha uma amiga minha que falava assim, olha, perdoar é você esquecer da pessoa que te ofendeu. Você releva a ofensa e esquece o ofensor. Não é assim. No Espiritismo, na doutrina espírita, perdoar, quando a gente fala esquecimento, é uma memória afetiva. Porque o fato, você só vai esquecer mesmo se você tiver amnésia, tiver Alzheimer, alguma coisa acontecer com você que pare o processamento da lembrança. Porque está no nosso registro. Algum bloqueio que você tiver, pode ser que você não acesse. Mas o normal é que nós consigamos lembrar da ofensa. Mas não lembrar com o impacto que ela nos causou. É o que nós chamamos de memória emocional. Quando alguém me causa um mal, eu tenho uma reação. A depender da ofensa, às vezes eu até adoeço. Por quê? Meu corpo tem uma reação até bioquímica. Eu não sei se alguns de vocês já passaram por essa experiência. Eu já, inclusive, e trabalhei isso em mim, porque todas as vezes que eu me aborrecia, no outro dia eu caía doente. É tiro e queda. Aí você fica, não sei porque meu corpo está todo dolorido, parece que eu fui atropelado por um caminhão.
E aí vai tomar relaxante muscular, Dorflex, né? Vai tomar remédio para dor de cabeça porque você fica com aquela dorzinha de cabeça chata e não sabe por que está com aquilo. Reflexo de nossas emoções no nosso corpo orgânico. Então, tem um aborrecimento, isso vem com um impacto nas minhas emoções, é o que nós chamamos de memória emocional. O esquecimento é você poder lembrar do que ocorreu sem ter as emoções que você sentia quando aconteceu. Por isso que o perdão é um processo. Porque leva tempo para você ir esquecendo e digerindo isso. É um processo. Mas é um processo que quando a gente começa a fazer, a treinar, tudo que nós aprendemos exige treino. E quanto mais treino, mais aperfeiçoamento. Então, quanto mais eu pratico perdão, vai chegar um momento que eu nem mais vou me ofender. Porque a pessoa vai falar algo que poderia me ofender há anos atrás, eu vou dizer assim, ah, não, mas ela não tem as informações que eu tenho. Eu vou ter compaixão dos equívocos dela, da ignorância dela. E a gente entende melhor o outro. Perdoar, então, é dar-se de si, com amor. Então, a misericórdia é própria da alma elevada. Eu só consigo ser misericordioso com o outro quando eu me elevo. Me elevo no padrão vibratório. Me elevo no sentido de que estou comprometido em treinar em ser melhor. Torna a pessoa calma, mansa e caridosa. Enquanto que nós ainda estamos atrasados evolutivamente, nós imaginamos que ser manso é ser bobo, ser pacato, não é isso? Mas não. Ser manso é ter estrutura emocional, é ter controle das suas emoções. Ser manso é ter a compreensão que você não precisa se exaltar com o outro, porque você compreende que o outro está errado. E você não pode impor o certo para ele, porque às vezes ele ainda não atingiu o momento evolutivo para aceitar aquela verdade. Gente, Jesus esteve aqui conosco. Tem experiência maior do que um espírito crístico estar conosco e ser crucificado? Porque tantos ali não aceitavam o que Jesus falava? Você vê que não existe unanimidade ainda. Então, o ódio e o rancor denotam alma sem elevação, nem grandeza. Tornam a pessoa ansiosa, sombria e infeliz. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 614, Kardec vai questionar os espíritos. O que é a lei divina? O que é a lei natural? Os espíritos respondem de uma forma muito simples. Lei divina, lei de Deus, criada por Deus. É a única e verdadeira lei. É ou não é? A lei criada por Deus é a única e verdadeira lei. Que destina o homem à felicidade. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, quando nós fazemos aquela análise em nossas vidas e chegamos à conclusão que estamos insatisfeitos em alguma coisa, estamos infelizes, mas não conseguimos entender por quê, repassemos a lei divina, porque ela está na nossa consciência. Na nossa consciência. E não sou eu que estou dizendo. São os espíritos que falam também lá no Livro dos Espíritos, na questão 621. Onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência do homem. Então você repassa isso. Porque em algum momento estamos infringindo a lei divina, a lei natural. E isso repercute em nós
como infelicidade. Então, se eu alimento o ódio, se eu alimento o rancor, isso faz parte da lei divina? Não. Então, a minha vida, ela se torna cheia de sombras, eu me torno uma pessoa ansiosa, eu me torno uma pessoa infeliz. Deus nos criou para a felicidade. Quem não perdoa não pode ser feliz. Simples assim. O ódio e o rancor ainda, quando odiamos alguém, fixamos-nos nessa pessoa e cada vez que revivemos a situação que nos provocou a mágoa, vem novamente aquela sensação ruim, o ressentimento. Que é aqui? Nosso querido Chico, né? Chico Xavier. Chico está ali, não dá para ver direito, mas aqui é um cachorro que está em pezinho com as patinhas com ele e aqui é um outro olhando para ele. Chico tinha um cachorro que ninguém sabia se o cachorro foi atropelado ou se nasceu com problemas, né? Porque ele não se locomovia direito. E Chico pegava e deixava ele no quarto, em cima de uma toalhinha que ele colocava no chão, ia trabalhar na fazenda modelo o dia todo. De noite tinha que ir para o centro, ajudar as pessoas, psicografia de livros, fazer o trabalho, né, espiritual. Quando saía do centro era 3 horas da manhã, às vezes 4. Aí quando ele chegava em casa, ele ia para o quarto, abria a janela e ia limpar as coisas do cachorro. O cachorro ficou o dia inteiro preso lá no quarto, em cima daquela toalha, uma toalha que ele renovava a cada mês, porque ficava impraticável. Ele pegava e trocava todo mês. E a vizinha, vendo isso, porque ela acordava de madrugada fazer café, olhava e via Chico chegando. E ficava com pena, meu Deus, esse homem passa o dia inteiro fora, trabalhando, depois ainda vai para aquele centro espírita, né, faz as coisas, e chega uma hora dessa, ainda tem que cuidar desse cachorro aí. Ah, não. Eu vou ajudar ele. Pega e envenena o cachorro. Aí, a irmã, Chico, ó, como é que o cachorro tá ruim aí, meu filho, hoje, amanheceu assim. Aí Chico, poxa, o cachorro morreu. Deu assim, uns 2 dias, já era. Chico ficou triste, enterraram o cachorro até no quintal, já no terreno do cachorro. E fica o que quando parte alguém? A saudade. Saudade. Saudade é ruim, é bom? É bom. É bom. Porque a gente lembra. É dolorosa, mas se a gente lembra da pessoa bem, a gente tenta ficar bem. Saudade boa. Então, ficou a saudade. O cachorro que ele cuidou, cuidou como se fosse um filho, né? Ainda mais, quanto mais trabalho dá, mais dedicação a gente tem. Aí passou assim, uma semana, a irmã, ô Chico, você sabe que o seu cachorro, menina, não descobri que não estava doente não, foi a vizinha que envenenou ele. Ela veio me falar, coitada, que estava morrendo de pena, que todo dia você chegava em casa, cansado, ainda ia cuidar daquele cachorro. Aí ela, para te ajudar, pegou e deu fim no cachorro. Menino, pra que foi falar isso pra Chico? Acabou a saudade, né? Agora vem a preocupação. Por que ela fez isso comigo? O cachorro não tinha nada a ver com isso. O cachorro não estava me fazendo mal nenhum, pelo contrário. Porque é a interpretação dos outros em relação à nossa vida. Chico agora não conseguia esquecer que a vizinha tinha matado o cachorro dele. Tinha nada contra a vizinha, mas pra que ela fez isso, meu Deus? Pra que matar uma criaturinha inocente? E ficava pensando nisso. Passou mais uma semana. Aí, Emmanuel, Chico, vamos dar um jeito nisso aí. O que foi, Emmanuel? Essa mágoa, esse ressentimento, essa coisa do cachorro em você, em relação à sua vizinha, já está criando uma mancha negra no seu peito e os espíritos não conseguem se aproximar de você para dar comunicação. Já está atrapalhando aqui o nosso serviço de psicografia. Mas, Emmanuel, eu vou fazer o quê? Eu não consigo esquecer que ela matou aquele cachorrinho tão lindo, eu adorava ele.
Chico, faça o seguinte, procura ver o que ela mais gostaria de ganhar e dê de presente para ela. Gente, mano, mas foi ela que me ofendeu, ela que me fez mal, eu vou dar presente para ela? Chico, a receita não é minha, é do nosso Senhor Jesus. Lembra que Jesus nos ensina um plus, porque amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todo o seu tudo, está no livro Deuteronômio, no Velho Testamento, lá no capítulo 6. Agora, amar o próximo como a si mesmo está em outro livro do Velho Testamento, Levítico, lá no capítulo 19. Então não tem nenhuma novidade em amar a Deus, e amar o próximo e amar a si mesmo. Aí Jesus vem com uma novidade: amar o teu inimigo. Chamando a atenção, olha, você tem dificuldade em amar a Deus, você tem dificuldade em amar a si mesmo, e tem dificuldade em amar o próximo. E aí você tem que se lembrar que esse próximo, além de ser seu próximo, pode ser um inimigo seu que está próximo, né? O próximo não é só aquele que vive conosco, não é só aquele que está em nossa família. O próximo é aquele que muitas vezes passa por nós e nos marca, porque nós trazemos a vibração dele conosco. Por isso, ama teu inimigo. Se liberta disso. Aí Chico vai e procura, né? O que é que essa vizinha quer, meu Deus do céu? Veja aí. Aí descobre que ela precisa de uma máquina de costura, que era o sonho dela. Na época, a máquina de costura era que nem comprar um carro importado hoje, uma Mercedes, assim, né? Ele foi, com muito sacrifício, comprou uma máquina de costura. Daquelas de pedalzinho que antigamente, né? A gente botava pedalzinho e ficava pedalando. Dividiu em não sei quantas parcelas, aí tinha ainda um carnezinho que destacava todo mês, né? Para poder pagar. Hoje em dia, a gente bota no cartão e pronto. Levou uns 2 anos pagando a máquina de costura, mas deu a máquina de costura para ela. Mandou entregar na casa dela. Quando o Chico vai sair de casa, depois que entregou a máquina de costura, ele é pego de surpresa por ela. Chico vem todo alegre em direção dele e dá um abraço nele. Nesse momento, a nuvem negra que estava pairando em Chico se desfaz com a luz dela. A luz que a alegria dela emanou para ele. Então, meus amigos, nosso organismo sofre o estresse como a situação tivesse acontecido novamente. Até Chico passou por isso. Pessoas que não perdoam adoecem com mais facilidade. Porque isso foi Chico Xavier. Agora imagine nós, com aquela nuvenzinha no nosso coração, nosso chakra cardíaco, né? Vai tomando quanto? Vai tomando conta. Daqui a pouco, a gente está tendo taquicardia, transtorno de ansiedade, de pânico, não sabe por quê. Ou então, começa aquele mal-estar, a pressão alta. Por que minha pressão subiu? Já viu que a gente se aborrece com alguém e fica à mercê da pressão, né? Desequilibrar? Então, se nós não perdoamos, nós adoecemos. E o perdão é muito bom para quem perdoa, claro. E pois acende uma luz interna naquele que perdoamos. Acende uma luz interna em nós também, que perdoamos. Os misericordiosos obterão misericórdia. Por quê? Por quê? Lei de causa e efeito. Vamos ver? Somos regidos pela lei de causa e efeito, estabelecida pela justiça divina. De modo como agimos para com os outros, agirão para conosco. Então, a forma que eu ajo com os outros, eu vou acabar vibrando de tal maneira que vou atrair pessoas naquela frequência para agir comigo. E muitas vezes, aquele que eu relevei a ofensa, ele vai sair do meu campo vibracional, não vai estar mais comigo. Mas eu serei compensada com a atitude dos outros. Vocês entenderam?
Sempre recebemos os efeitos das nossas ações, sempre. O alerta é que Jesus nos fala: se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai vos perdoará os pecados. Olha como a gente leva tudo ao pé da letra e depois diz que são os outros que interpretam, os fariseus que interpretam ao pé da letra. Quando Jesus fala isso, aí a gente imagina Deus esperando a gente agir para ele dizer assim: te perdoo. Porque são as nossas crenças antigas. Um Deus antropomórfico, ou seja, com um corpo de homem, ali pronto para ser o nosso juiz. Não é assim que nós pensamos? Que Deus está nos julgando, Ele pode me perdoar, Ele pode me castigar. Não, não é isso. Tanto que Jesus nos chama a atenção. Deus é um Pai amoroso. Ele nos educa através da sua lei. Ele nos educa. Então, quando Jesus fala isso, vosso Pai vos perdoará os pecados. O que é pecado? Tem algum pecador aqui? Jesus, quando é crucificado, suas últimas palavras: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem, não é isso? Ali está a simbologia que nós vivemos num planeta que todos nós ainda somos pecadores. Só que nós olhamos para essa palavra com uma força que muitas vezes ela não representa. Porque perdoar é apenas estar transgredindo a lei. Se é tão fácil a gente transgredir a lei dos homens, porque não basta ter lei para ser cumprida, né? A gente vê aí o que mais tem é a gente infringindo a lei. Infringe a lei de trânsito, infringe a lei penal, né? Assalto e tudo. É isso, a gente vê de tudo aí. Guardando dinheiro. Guardando dinheiro. Guardando dinheiro não, né? Pegando dinheiro dos outros é melhor. Guardando pode guardar, pode poupar que não tem problema não. Mas se a gente infringe a lei humana, que dirá a lei divina? Que a gente acha tão distante, mas é a que nos rege. Então, apenas não estar cumprindo a lei. Lembra que nós estamos infelizes porque não cumprimos a lei de Deus? Como ela deve ser cumprida? Sempre temos alguma coisa que estamos infelizes. Não estamos, pelo menos, completamente felizes, né? Então, somos pecadores, porque estamos transgredindo a lei. Não estamos cumprindo-a como ela deve ser cumprida. Se não estamos cumprindo a lei divina, o perdão, como a gente falou de causa e efeito, o perdão, se eu perdoo, eu sou perdoada por Deus. Deus não está me julgando. Ele deixa as leis postas. Eu estou sob a égide das leis. Agora, como é que eu sou moldada, burilada, melhorada na convivência social? Se nós não precisássemos uns dos outros para o nosso aprendizado evolutivo, sabe quando a gente tem o céu estrelado e a gente vê o céu cheio de estrelas, vê até, tem uns que chegam a enxergar até os planetinhas? Tem espaço para todo mundo lá em cima. Deus podia botar cada um de nós uma estrelinha dessa, não podia não? O universo, a gente não tem noção do tamanho. E por que ele junta tudo e põe aqui na Terra? Porque o nosso grau evolutivo necessita que nós ajudemos uns aos outros, mesmo de forma inconsciente, através das nossas experiências, nossas vivências. Então, chegamos aqui cheio de arestas, aí vamos no convívio com o outro, aparando nossas arestinhas e nos tornando um espírito melhor. Se nós pegarmos um diamante bruto, uma pedra, você não diz que é um diamante. Você olha assim e vê fosco, aquele negócio parecendo, sabe, uma pedra normal. Uma pedra que você não dá valor nenhum.
leva para lapidar, quando pega você diz, não pode ser a mesma coisa. Nós somos esse diamante de Deus. Então, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Vosso Pai não perdoará os vossos pecados? Se Deus está em todos nós, se eu sou intolerante com o outro, causa e efeito, vou receber a intolerância dos outros, não vou ser compreendida pelos outros, entendeu? Deus está em todos nós. Deus age em nós através de suas leis e através do semelhante. O perdão, ele é unilateral. Eu tenho que me preocupar em perdoar. Mas eu não preciso me preocupar se o outro lá vai aceitar o meu perdão ou não. Até porque, muitas vezes o outro nem sabe que me ofendeu. Nós somos espíritos únicos. Além de nossa história reencarnatória ser diferente, espiritualmente completamente diferente, ainda nós que agora estamos encarnados, pelo menos que eu estou enxergando, porque eu não sou vidente, médium vidente, nós que estamos encarnados, desde quando nascemos até agora, as experiências uns dos outros aqui são completamente diferentes. A educação que os pais nos deram completamente diferente. O local que estudamos, o local onde vivemos, as pessoas com quem convivemos, tudo é diferente. Então a nossa bagagem é diferente. Completamente. Aí a pessoa me ofende, mas nem sabe que me ofendeu. Eu acabo me ofendendo, é diferente. Aquilo que ela fala para 5 pessoas, as 5 pessoas recebem, só uma se sente ofendida. Por que isso? Porque os valores são diferentes. E aquela especificamente foi tocada, é o que nós chamamos de gatilho, né, na parte psicológica, tocada por algo que a pessoa falou. A gente vê isso na família. Um pai que faz algo horrível à nossa mãe, às vezes larga a família, arranja outra pessoa, e aí os filhos, não quero ver meu pai nunca mais na minha vida. Estou dando um exemplo só. O outro, poxa, fica do lado do pai, apoiando o pai, fica contra a mãe. Não, eu entendo meu pai se apaixonou, aí começa a justificar o pai. Os outros 2 nem se metem. Por que isso? Aí vem a bagagem espiritual. A forma de ver o mundo é diferente. Então o perdão é unilateral. Depende de mim. Depende que eu perdoe. A falta de perdão por si só não condena o ofensor. Se o mesmo se arrepender e se corrigir, será perdoado e continuará a sua evolução. A mesma forma que, se eu sou a ofensora e você não me perdoa, mas eu mudo minha atitude, eu também não vou precisar do seu perdão. Aí o perdão vai ser algo a ser trabalhado em você e não em mim. Eu botei aqui a foto de Saulo, né, de Paulo de Tarso, porque todo mundo aqui sabe quem é Paulo de Tarso, né? Tem alguém que não conhece Saulo ou Paulo? Eu explico rapidinho. Saulo perseguia os primeiros cristãos. Depois que Jesus realmente, né, não aparece mais para os discípulos dele, que agora se tornaram apóstolos. Discípulo é aquele que segue. Apóstolo agora é o que pega a lição que aprendeu e ensina, espalha. Aí Saulo começa a perseguir os primeiros cristãos. É responsabilizado por várias mortes de cristãos, inclusive a de um mártir, que é Estevão. Estevão, ele já convivia com os apóstolos de Jesus, se torna um dos apóstolos também, porque com os ensinamentos, principalmente com a muita proximidade que ele tinha de Simão Pedro, na Casa do Caminho, se torna também um apóstolo divulgador do Evangelho de Jesus. E Saulo
perseguindo os cristãos, tem essa bagagem de erros nas costas. Quando ele chega na estrada de Damasco, que há a conversão dele, né, que Jesus lhe aparece, uma luz tão forte que chega a cegá-lo, o que é que acontece com Saulo? Muda de atitude. Ele entende que o que ele combatia era o que ele deveria seguir. E só pergunta a Jesus: que queres que eu faça? E Jesus começa a lhe dar as primeiras instruções. Saulo volta e começa a pedir desculpas a todos aqueles que ele mandou matar? Não. Me perdoe, eu estava errado. Não, ele muda de atitude. O cristianismo só é o que é hoje em dia. A palavra de Jesus chegou ao nosso conhecimento por causa de Saulo, quando ele se torna Paulo, né? Se renomeia Paulo. Porque ele foi o maior difusor do evangelho na época dele. Conseguiu levar o evangelho de Jesus a muitos povos. Então, ele muda de atitude. Ele não vai, deixa eu ver, fulano, eu mandei dar uma surra, eu mandei matar o outro. Não, ele muda de atitude. E quantos foram aqueles que permaneceram nutrindo aquela mágoa, né? Aquele Saulo, foi ele que matou meu filho e morreu assim. Saulo já tinha mudado a atitude dele. Entendeu? Então o perdão de Deus representa as oportunidades de reparação dos nossos erros possibilitadas pelas leis divinas. Como que isso ocorre? Reencarnações. Lembra que se eu estou aqui, não resolvo a minha pendência com o meu ofensor, provavelmente o que vai ocorrer é eu reencarnar no mesmo meio que ele, para passar por aquela experiência, para nós nos reajustarmos. Então, o perdão na visão espírita é não revidar a ofensa, não alimentar mágoa e rancor, não criar obstáculos à reconciliação. Está aberto. Se eu não consigo perdoar espontaneamente, pelo menos não cria obstáculo ao perdão. Que aquela pessoa lhe procure, lhe peça desculpas. E eu vejo até assim nas convivências, principalmente as mais próximas possíveis, que são aquelas de relacionamento, uma dificuldade enorme em trabalhar o perdão. No sentido que nós entendemos, mulheres, nós entendemos a ofensa de uma forma e o homem entende de outra. Lembrem-se que nós estamos reencarnando aqui ou como homens ou como mulheres para nosso aprendizado, nossas experiências que são diferentes. Uma hora estamos homens, outra hora estamos mulheres, outra hora estamos até confusos e aí vai. Entendeu? Tem de tudo. Porque precisamos passar por essas experiências. Nós estamos aqui com as pessoas que precisamos estar. Nós estamos no lugar que precisamos estar. Nada é acaso. Não existe um acaso para Deus. Então, uma ofensa, eu vou dar um exemplo prático. Uma amiga minha já estava casada há uns 7 anos. E ainda brincando com ela, porque ela veio desabafar comigo, eu virei, isso deve ser a crise dos 7. Ela chegou, isso não existe não. Tem a crise do primeiro ano, a crise do terceiro ano é a crise dos 10 anos. E eu acho que eu não vou chegar nos 10. Assim, aí eu, Ave Maria. Aí saímos juntos, eu, ela e o marido. Primeira oportunidade, tocaram no assunto, começaram a falar o que houve. Ele falou, mas meu bem, eu já te pedi desculpas disso. Olha, Karina, ela fica remoendo isso o tempo todo, jogando na minha cara. Mas eu já falei pra ela. Ela não quer me desculpar. Ela virou pra mim e falou, é porque ele pede desculpas da boca pra fora. Como é que ela sabe? A gente se queixa de tudo. Se
Se a pessoa é muito espontânea, faz muita festa porque nos ama, a gente já fica desconfiado. Esse negócio todo assim. Se a pessoa não fala nada, é mais apagadinha, não fala nem que me ama. Tudo a gente reclama, a gente não está satisfeito com nada. Aí ele virou assim, eu não sei mais o que eu faço para entender que eu me arrependi. Aí eu, sim, e o que é que ele tem que fazer para se arrepender? Ela, você sabe pelo menos o que foi que você fez? Repita. Queria que ele repetisse o que foi que ele errou, do jeito que ele estava arrependido, o que é que ele poderia fazer, pondo tanta coisa. Mas era o jeito dela, eu tinha que entender. Ela raciocinava dessa forma, ela precisava disso. Aí ele deu risada e repetiu. Aí ainda futuquei ele assim, tá vendo? Não saiu nenhum pedaço seu agora, né? Ele, não saiu não. Então, se a gente pode ceder um pouquinho, vamos ceder. E compreender que às vezes o outro precisa de mais do que estamos dando. E se a gente pode dar, vamos dar. Qual o problema em ser bom? Qual o problema em amar e demonstrar que ama? Então, não criar obstáculos à reconciliação também é uma forma de perdoar. Retribuir o mal com o bem, principalmente. Aí é que está a questão mais complicada. Mas, gente, lembre-se. Estamos falando de perdão. Perdão é algo que nós temos que trabalhar. Reiteradas vezes. Quando achar assim, não, agora não tenho condições de perdoar, vai perdoar sim. O que é que eu tenho que fazer? Passei por uma experiência há 2 anos atrás. Que eu virei assim, como é que vai ser agora? Porque se eu falar sobre perdão, eu não estou conseguindo processar o que houve. E aí eu fazia minhas orações todos os dias para não cair em nenhuma palestra com esse tema. Isso quer dizer que está um bom sinal agora, né? Então, melhorou, né? E eu ficava, sério mesmo, eu ficava preocupada. Como é que eu vou falar de algo que eu não estou conseguindo fazer? Seria hipocrisia de minha parte? Eu, pelo menos, não sei falar de algo que eu já esteja participando, eu não estava, não conseguia perdoar. E aí eu fui estudar o perdão. Como que eu tenho que fazer isso, meu Deus? Como é que eu vou perdoar aquela criatura? Primeira lição. Ore. Faça orações. Aprenda a orar pelo bem do teu ofensor. Não vou dizer nem inimigo. Ofensor. Que a gente muitas vezes tem como inimigo, porque guarda mágoa, etc e tal. Mas quando você coloca na sua mente, eu vou orar pelo meu ofensor, eu vou orar por aquela pessoa que está em equívoco comigo, você se dá conta que está orando por um irmão que está mais atrasado. E comecei a fazer minhas orações. Lembra do ressentimento? Os sentimentos começaram a ser aliviados. Chegou um momento que eu já estava orando e já não pensava mais naquela pessoa de uma forma com raiva, chateada. Ao contrário, ainda ficava assim, será que um dia eu vou me bater com ela? Vou cumprimentar, vai tomar um mau susto, né, na hora que eu vou falar. Porque a pessoa não espera por isso, né, tomar aquele impacto. Então a gente tem que trabalhar isso. Esquecer a ofensa recebida. Esquecer emocionalmente. Trabalhando esses sentimentos. Lá na 4ª parte, que é inspirada para Kardec desenvolver o céu e o inferno, Kardec, ele fala, quando nós erramos, passamos 3 fases. A fase da reconsideração, que é o arrependimento, conscientização do erro, a gente se dá conta do equívoco que cometemos. A fase da expiação, que muitas vezes gera sofrimento, quando nós expiamos. E a reparação, reparar o mal com um bem, fazendo o bem. A pergunta de Pedro no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 18, que nos chama a atenção, é aquela de quantas vezes eu tenho que perdoar. No livro Boa Nova, tem um diálogo
no capítulo, se não me engano, 10, sobre perdão, um diálogo de Jesus com Tiago e mais tarde Jesus com Simão Pedro, no capítulo 14. Primeiro, Jesus começa a elucidar a importância da reencarnação. Começa com um diálogo com Nicodemos, por que nós tínhamos que reencarnar. Nicodemos, né, um doutor da lei, acha estranho, como é que a gente pode voltar para a barriga da nossa mãe? E Jesus diz, olha, se você é um estudioso da lei, um doutor da lei, não sabe das coisas da lei aqui, dirá das coisas espirituais, como é que eu vou te explicar? E ouvindo aquilo os discípulos, Tiago se aproxima de Jesus e fala, mas mestre, esse negócio de reencarnar para reparar as nossas relações uns com os outros, não é meio estranho? Porque se hoje alguém me ofende, eu vou reencarnar para me vingar. Então hoje eu tenho um ofensor e uma vítima. Amanhã eu vou ter uma vítima que se torna um ofensor e o ofensor vai se tornar vítima. E vai ficar assim? Aí Jesus, gente, Tiago, como é que você fala uma coisa dessa? Você acha que a reparação é como na lei de Moisés? Aí Tiago fala, olho por olho, dente por dente. E muitas vezes a gente raciocina assim, né? É dando que se recebe, então, ó, se fez o mal, vai receber com mal. Aí Jesus, nem sempre. Sabe por quê, Tiago? Esse tipo de reparação, olho por olho, dente por dente, que é a lei de Talião, é uma lei divina. Mas ela se encaixa perfeitamente para a época de Moisés. Agora estou aqui elucidando que o amor cobre a multidão de pecados. Então, se um ofensor, quando ele ofende uma vítima, se a vítima perdoa, ela quebra esse ciclo de Talião. Não quebra? Vai reencarnar, eu acabei de falar antes. Vou reencarnar com ele que me ofendeu para quê? Para me ofender de novo? Não. Então, outra pessoa na mesma categoria que ele, que precisará passar por essa experiência, vai ser encaixada no meu lugar. Aí falando sobre isso, aí Pedro depois vem e fala, mas mestre, e quantas vezes então nós temos que perdoar? Quanto será? Até vezes 7? Por que esse número 7? Vocês sabem por quê? Pedro faz essa pergunta a Jesus. Quantas vezes tenho que perdoar? 7? Até 7 vezes? Quando a gente vai examinar nos livros de novo do Velho Testamento, que é conhecido como a Torá, o primeiro livro, que é o Gênesis, chegamos no 4º capítulo, temos a história de Adão e Eva, quando eles têm filhos. Quem foram os filhos de Adão e Eva? Aê! Vai ganhar um chocolate. Caim e Abel. Adão e Eva tiveram os filhos Caim e Abel. Caim era agricultor, Abel, pastor de ovelhas. E era uma época que fazia-se oferenda para Deus. Lembra que eles levavam aquelas ofertas? Aí chega o dia de levar as ofertas. Caim e Abel vão e entregam as ofertas e vem a mensagem de Deus. Deus recebe bem as ofertas de Abel, mas não recebe bem as ofertas de Caim, rejeita-as. Caim fica irado. Ira é um pecado, né? Que a gente conhece até pecado capital, não é isso? Um dos pecados. E Deus repreende então Caim. Por que estás assim? Por que estás incutindo em pecado? Estás prestes a fazer algo bem mais grave. Porque aquele que se ira perde o controle de si e acaba fazendo algo pior. E o que é que Caim faz? Abel. Depois da reprimenda de Deus, Caim chama Abel para uma área, né? Um pastoreio. Saem juntos, tem a oportunidade e mata Abel. O que é que agora Deus faz?
pega Caim, bane Caim daquela família, daquele lugar. Você não vai ficar mais aqui, você vai cair no mundo. Aí ele, mas eu vou ficar assim, à mercê do mundo? Alguém pode vir me matar. Aí Deus, não, eu vou colocar um sinal na sua cabeça para que ninguém toque em você. Porque aquele que matar será vingado 7 vezes. Ou seja, aquele que matar Caim sofrerá uma vingança 7 vezes. Aí o que é que ocorre? Caim vai para o mundo, arranja uma esposa, aí tem filhos, Lemeque, aí vai, é aquelas gerações todas. E Adão e Eva ficam sem filhos? Não. Pegam e procriam de novo. Quem nasce? Não, Caim matou Abel, caiu no mundo. E agora, quem nasce? Aê, ganhou outro chocolate, vou te dar uma caixa, viu? 7. Olha que incrível. 7. Caim ia ser vingado 7 vezes, se fosse morto. Aí Adão e Eva têm um filho, bota o nome como 7. Como se fosse até uma vingança, né, do pai e da mãe. Olha, já que você matou o meu filho, né, Deus se irou contra você, ainda tinha um filho, agora o nome dele vai ser 7. Então 7 é um número muito simbólico no Antigo Testamento. Por isso que Pedro fala, olha, se é o número da vingança, 7, eu tenho que perdoar até 7 vezes? Aí Jesus, não. Vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. O que Jesus está querendo dizer é que você vai perdoar infinitamente. Porque não há limite para o perdão. Devemos perdoar sempre. E aí chega Chico. Emmanuel, eu estou aqui com uma moça, uma senhora, casada há 18 anos. Ela está dizendo que não aguenta mais o marido dela. Ela tem 6 filhos com ele. Mas olha, a mulher padece de tudo. Aí a mulher vira assim, meu filho, olha, se tem que perdoar 7 vezes 70, eu já perdoei tudo que tinha a perdoar meu marido, 490 vezes e muito mais. Já estou até com a vantagem. Aí Emmanuel fala, ô Chico, diz a ela que tem que perdoar 490 vezes, ou seja, 7 vezes 70, cada ofensa. Cada ofensa. Não, diga a ela que ela não tem vantagem, não. E por que Emmanuel fala isso? Nós temos que perdoar 70 vezes 7, cada ofensa, porque ele já traz a nossa memória emocional para esse perdão. Ninguém consegue perdoar a primeira vez. Pá, eu perdoei. Não, o perdão é um processo. Então a gente vai processando essas 490 vezes até dissipar a mágoa, dissipar a ofensa. É essa a resposta. Então Jesus fala, se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta, em particular, a sós com ele. Não sai espalhando para todo mundo, não, o que é que ele fez. De uma forma, lembra que nosso Pai, ele nos educa? Nós temos Deus dentro de nós, temos que educar o outro, conversar com ele, entender os motivos dele, ter uma nova perspectiva. Porque nós temos 2 maneiras de perdoar. A primeira, humilhante e sem benevolência, da boca para fora, com ostentação, querendo mostrar, eu estou melhor que os outros. Não há generosidade. Não é algo sincero, do coração. É perdão só dos lábios. Mas tem uma outra forma, que é nobre e generosa. Que é a verdadeira e sem pensamentos ocultos. Porque nós nos desligamos dela. Lembra o esquecimento do passado? Se nós, olha a misericórdia de Deus como é grande, se nós reencarnássemos lembrando do que fomos na encarnação passada, é porque a gente sempre pensa, né, já que eu estou melhorzinho que a encarnação passada,
Eu devia ser alguma coisinha melhorada também, para ser o que eu sou hoje, não ao contrário. Às vezes aqui você está passando por uma transformação imensa. E você fez coisas horríveis lá atrás. Então, se passamos pelo esquecimento do passado, entre uma encarnação e outra, por que não durante uma mágoa? Então, evita ferir o adversário. É um perdão do coração, espontâneo e amoroso. Porque o mérito do perdão é proporcional à ofensa, à gravidade do mal. Se alguém me magoa, eu não vou perdoar mais ou menos, não. Só um pouquinho, viu? Não, não existe isso. Tenho que me desvincular. Lembra? Solta meu barco. Vou caminhar para o intervalo já, viu? Então, aqueles que conhecem os ensinamentos de Jesus, mais responsáveis se tornam em dar testemunho desses ensinamentos. Não apenas por palavras, mas sobretudo através de atos. Francisco de Assis diz: pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho todo dia, toda hora. E, se possível, se for necessário, use palavras. E, em último caso, você vai usar palavras, porque você tem que ser o próprio Evangelho, vivenciando as virtudes. O comentário de Paulo é: perdoa os inimigos, é pedir perdão para si. Se eu perdoo os amigos, eu lhes dou prova de amizade. Se, no caso, perdoar as ofensas, é mostrar-se melhor do que eu era. É aquele processo de melhoramento e evolução. E encerrando com esse ensinamento de Jesus, reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele. Por quê? Para que ele não vos entregue ao juiz e não sejais metido em prisão. Digo-vos que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Então, vamos nos reconciliar com o nosso adversário enquanto estamos a caminho. Esse caminho evolutivo, no caminho tem várias paradas, que é o quê? São as reencarnações. Então eu estou a caminho, eu estou encarnada nesse momento com o meu adversário. Ele não me magoou? Eu estou aqui vivenciando experiências com ele. Então, o significado, reconciliados enquanto estais a caminho com ele, é essa oportunidade encarnatória. Vamos nos reconciliar aqui agora. Porque se eu não me reconcilio com ele, eu vou reencarnar novamente para ter essa reparação. Para que não sejais entregue ao juiz. Que juiz é esse? É Deus? É a consciência. Por isso que eu botei até um cara com a mãozinha assim já. Ah, meu Deus. Para que você não seja entregue ao juiz. Ou seja, você não caia em si na sua consciência e fique com a consciência pesada. Puxa, o que foi que eu fiz? E que a prisão se refere a Jesus? Reconciliados para que não sejais metido em prisão? Ó o barquinho. Ó a âncora. É aquele sentimento de raiva, de mágoa, de rancor, que me prende. Prende, encarcera ou não? Encarcera. Então sairemos da prisão que nós mesmos criamos quando houvermos perdoado e reparado todo o mal que causamos. Os efeitos de perdoar e do não perdoar. Efeito moral: obedecer ou não à lei de amor e da caridade. Obter ou não a misericórdia relativamente aos erros passados. Por quê? Esse efeito moral, eu estou me reportando à lei divina. Então, a lei moral é aquela que rege a nossa vida. Ótimo. Consciência. Vai que eu sou o quê? Um espírito. E segundo Kardec, quando estamos encarnados, eu sou uma moralma. Para vocês não esquecerem mais, que é a moral da alma. A moral rege a alma, os valores da alma.
E o efeito material? Se eu não perdoo, eu crio um vínculo, vai que o meu ofensor ainda por cima desencarna. Ele pode continuar me perseguindo porque eu guardo essa mágoa no meu coração, criei esse vínculo. E se é o contrário? Se fui eu sou a ofensora, eu que ofendi e não fui perdoada. Então, existe sempre uma possibilidade de vínculo. Quem vai quebrar esse vínculo é o perdão. O efeito material, as obsessões partem daí. Lembra que muitas vezes a gente descobre que está com um obsessor, leva para uma reunião mediúnica e vê que esse vínculo foi em função de algo ruim que eu fiz a ele no passado. Na verdade, esse meu obsessor é minha vítima do passado. Então, prender-se ou não as vinganças de um mau espírito, sofrer ou não processos de obsessão, subjugação ou possessão. Os obsidiados são quase sempre vítimas de uma vingança cujo motivo se encontra no seu proceder em existência passada. Então não fica achando que o obsessor é um espírito ruim. Ele não é ruim. Ele é um espírito sofredor. Por que ele está sofrendo? Porque você causou algum mal a ele no passado. E aí criou esse vínculo com ele. Vou botar esse por último para a gente fazer um intervalinho, tá bom? Então, a vingança a vingança tem causa em vidas passadas, muitas vezes. Ela é permitida por Deus quando não se perdoou, mesmo não tendo praticado mal. Porque há uma pergunta que Kardec faz aos espíritos: por que Deus permite então essa vingança? Deus não é bondade? Não é amor? E ele permite que o irmão vá e se vingue? Se a lei é de amor? Aí os espíritos esclarecem: olha, a lei é de amor, mas é permitido porque não se perdoou, mesmo que a pessoa não tenha praticado mal. Joia? Não? Joia? Não? Sim? Então, ou seja, eu posso ser uma boa pessoa. Eu sofro uma mágoa, no caso uma ofensa, né? Fico com uma mágoa. Se eu não perdoo, eu posso depois passar pela vingança, porque apesar de eu ter sido uma pessoa boa, eu ainda guardei essa mágoa no meu coração. Entenderam? Então bora fazer um intervalinho? Esticar as perninhas? Bora.